Bom dia, graça e paz. Conflitos. Você tem conflitos no seu casamento? Poucos não, né? Poucos não. O tema parece ser um pouco negativo, né? Conflitos geram mágoas e ressentimentos. Não vai ser o nosso foco falar da mágoa e não vai ser o nosso foco falar do ressentimento por si só. Porque ele existe, ele acontece, já aconteceu, provavelmente deve acontecer em algum momento, mas a gente vai falar daquilo que muitas vezes ele gera, problemas maiores. O problema não é a mágoa, mas o que a mágoa leva eu a fazer, de modo a tomar muitas vezes ações que machucam muito. O ressentimento que leva a gente a tomar decisões que machucam o outro profundamente. Então, o problema não é tanto os conflitos, porque, na verdade, a própria palavra fala que provações e dificuldades nos ajudam a crescer. Então, não é um problema. O problema é o que a gente faz com isso. O problema é o que a gente tem feito com isso em nossos casamentos. E aí eu queria lançar uma pergunta, né? Pessoas que alimentam bastante as suas mágoas, que alimentam bastante o ressentimento, levam elas a fazer o que no casamento? Eu queria que vocês pensassem em coisas danosas. Oi? Oi? Bagunça o casamento todo. Raízes de amargura. Destruir o relacionamento. Vingança. Manipulação. Certo? Separação. Sofrimento. Dentro de vingança, vocês sabiam que algumas pessoas, às vezes, chegam a cometer um adultério por causa da raiva e não pelo prazer ou desejo por uma outra pessoa? Então, o problema, de novo, não é o conflito e o problema não serão esses sentimentos que virão. É o que eu faço com isso. É o que eu faço com isso. É o que eu faço com isso. Isso. E Satanás, ele é ardiloso e ele sabe usar da maneira certa esses sentimentos. E ele se você não é paciente, deixa eu lhe dizer uma coisa, ele é bem paciente. No momento... Perfeito. Olha o spoiler. Foi a passagem que eu ia falar. Exatamente. Não, mas é verdade. Veja, Pedro fala que ele está como? A derredor, sem pressa. Não, calma. Não dá para colocar um galanteador já para conquistar a moça ou uma galanteadora para conquistar o rapaz. Não vai ser assim. Calma, eu sei que ele não vai cair rápido. Ela não vai cair rápido. Eu sei que não vai ter uma agressão de uma hora para outra. Precisa evoluir um pouquinho. Não, vamos trabalhar isso. Minar. Exato. Para Jesus ele disse, opa, agora não deu. Vou tentar outro momento. Acho que no outro vai dar. Então... ele está pensando 24 horas em como usar mágoas, ressentimentos de nosso coração, de nossa mente, para destruir o nosso casamento. Com paciência. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos,
Porque ele sabe que um adultério, uma agressão, uma manipulação, uma vingança bem feita pode colocar em risco o nosso... Chega uma hora que a pessoa diz, não dá mais. E não tem peso nenhum mais, né? Sabe, ela consegue fazer isso de forma sem sentir nada, de forma fria, sabe? Mas a família, só um segundinho, desculpa. Mas a família, sabe, não sente mais. Mas o que os filhos vão, não sente. Exatamente, sabe? Então é interessante como a mágoa, o ressentimento, ele consegue encruar. Não sei se você entende essa palavra encruar. De uma forma que a pessoa toma a decisão de forma fria e calculista, sabe? Eu quero isso, eu vou fazer isso, e a igreja, a família, os filhos e qualquer outra pessoa não me importa. Isso é o que eu preciso fazer hoje. É um esfriamento, é verdade. Diga aqui. É verdade. Jesus era tão focado que ele percebeu nas palavras de Pedro, quando Pedro falou, não, Senhor, isso não vai te acontecer não. Quando Jesus falou que iria até a cruz, e ele falou, sai daqui, Satanás. Exatamente, o Filho do Deus vivo, exatamente. Jesus percebeu naquelas palavras que tinha algo por trás. E faz a gente pensar que talvez tenha atitudes que a gente toma hoje, influenciadas por ele, e a gente acha que não é. Se no texto Jesus não fala, sai daqui, Satanás, e Jesus só fala, não, Pedro, eu tenho que de fato me entregar, dificilmente o melhor teólogo chegaria à conclusão que as palavras de Pedro tinham a influência de Satanás. A gente só chega nessa conclusão porque Jesus disse. Entende? Isso faz a gente pensar que, às vezes, quando um fala e o outro ouviu, mas finge que não ouviu, porque tem uma raiva, um ressentimento, e deixa que o outro repita mais uma vez, repita outra, para dizer, agora eu escutei. Isso, muitas vezes, pode ser Satanás já trabalhando. O que eu quis dizer é que, às vezes, a esposa ou o marido pode dizer, querido, e o outro está com raiva, ele escutou, mas não responde. Porque espera que o outro fale uma, outra, aí responde. Já começa a fazer algo diferente. Deixa aqui depois, Denise. Verdade. Ele sabe que, assim como para construir uma família, Denise, leva-se um tempo, não é verdade? Você pegar a sua família, né, os avós, os filhos, os netos, né? Essa construção, ela leva anos, né? Mas ele sabe que quando ele consegue destruir o ciclo, né, ele afeta para cima e para baixo, né? Então afeta tanto os pais como os filhos, como os netos. Então, quando ele consegue romper, né, esse elo que a gente vai tentando gerar, né? Qual o desejo dos pais? É que os filhos tenham bons casamentos, né? E quando a gente se torna avós, é que os netos tenham bons casamentos. Então, é o desejo. Agora, ele sabe que quando ele rompe, né, então tem um dano sempre maior. Então, comece a pensar que o problema não está aqui, mas o que eu vou fazer com isso. O que eu estou fazendo com isso, certo? É interessante que procurar essas palavras mágoa, ressentimento, no Novo Testamento, você não tem uma palavra grega completamente equivalente. Geralmente, esses dois sentimentos, assim como outros, estão dentro da ira, certo? Então, a mágoa, o ressentimento, e assim como outros, um sentimento de vingança, são palavras que a gente não vai encontrar no Novo Testamento, mas todas elas estão dentro da ira. Daquela ira que a gente sabe que até certo ponto não é pecado, mas em um outro grau pode nos levar a fazer o que não é bom. Então,
eu coloquei aqui, né? A ira evolui para algo pior. Em Mateus 5, 21, 22 diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Ou seja, a lei no Antigo Testamento era só não matar. Então, não chegue ao ponto de matar, né? Para uma sociedade da época, né, onde o olho por olho e o dente por dente funcionava, então, não chegar a matar era algo razoável. Mas Jesus amplia o entendimento, e aí já pensando no reino de Deus: eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então Jesus fala, se você só se irá, isso já está sujeito ao julgamento, porque isso pode levar você a fazer algo que não é bom. Agora percebam a evolução. Eu, porém, lhes digo, né, todo aquele que se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. Todo o que insultar, então só estava aqui e agora saiu. Todo o que insultar estará sujeito a julgamento do tribunal. Ou seja, não é algo que só para Deus é ruim. Quando eu insulto, até na lei dos homens é ruim. Até um juiz que não é cristão, ele vai chegar e dizer: por que você usou essas palavras contra aquela pessoa? E se for seu cônjuge, né? Contra a sua esposa, contra o seu marido. E ele continua, né? E quem lhe chamar tolo, e aí já é um xingamento específico, né? O insultar está aberto. Tolo é uma palavra específica, né? Estará sujeito a um inferno de fogo. Pense nessa evolução. Irá, insultar, e agora insultar especificamente. Me parece que o que Jesus está querendo passar é: olha, começa aqui dentro, depois você coloca para fora, depois você fica preconceituoso com a outra pessoa. Você taxa ela. Você é isso. Você é aquilo. Você é assim. E eu falo no sentido negativo, né? No sentido negativo. E aí a gente começa a nutrir, e isso é triste, porque às vezes a outra pessoa está lutando para mudar, para melhorar, mas na nossa mente ele é isso. Já diagnosticou, já sentenciou, não muda mais não. Eu ouvi alguém dizendo assim: oxe, ali não muda mais não. Agora veja, no aspecto negativo, eu não estou falando de uma pessoa que é mais organizada, outra que é menos organizada. Eu estou falando, imagine se seu cônjuge lhe tratou com ignorância, certo? Ele falou palavras duras, é uma pessoa ignorante, né, por muito tempo, né? E está tentando mudar, está melhorando, a coisa já está um pouco diferente, mas aí como que isso está funcionando na sua mente? Né? Está evoluindo ou na sua mente não? Ele é ignorante. Eu não tiro isso da minha mente. Entende? Então, a gente tem que trabalhar bem essa mágoa e esse ressentimento, senão aquela evolução ela pode até ser quebrada. Tolo, olha, você pode pensar em qualquer insulto específico. Você é um... Oi? Doido, um maluco, uma maluca, um cavalo, uma vaca. Os animais vão crescendo, né? Você vai... No início é pequenininho, né? Você é casca dura, gastadora, couro de jacaré. E o seu comentário foi muito bom, porque essa percepção acontece no casamento também. Ou seja, algumas palavras que eu uso que são danosas se tornaram normais e aí vai evoluir para um outro patamar. Entende? Então, algumas palavras que um usa com o outro numa conversa mais quente não pode se tornar normal. Entende? Tudo aquilo que mexe na imagem, a gente não pode tratar como normal. Banaliza o mal, sabe? Então, esse comentário é bom porque a gente deve ter esse cuidado. Porque senão já virou banal. E aí são portas que se abrem que não se fecham. E Satanás sabe, ele vai
evoluindo. Lembra que a preocupação de Jesus é, se eu penso que só matar é o problema, sabe? Jesus aprofunda, Jesus não, começa aqui dentro, depois você coloca para fora e depois você vai taxar a pessoa. Você é tolo. Hã? Exatamente. Isso. Entende? Exato. Posso agredir verbalmente e está tudo bem. Sem problemas, sabe? Ninguém está vendo, está tudo bem. É só em casa, fica ali mesmo, está tudo bem. Diga. Mas o ponto que eu queria que a gente percebesse é, a gente precisa colocar um limite, sabe? Conhecer o nosso limite para não magoar tanto. Não colocar mais lenha na fogueira, sabe? A gente sabe que os conflitos vão gerar mágoas, dores, ressentimentos, iras. Aí o que a gente vai fazer? Vai botar mais lenha na fogueira? Tá vendo que o outro já, né? Já tá meio... Uma vez eu até falei aqui, né, que às vezes a gente até consegue perceber quando o outro está com raiva, né? Maíra, minha esposa, ela fica com os lábios tremendo. Eu acho que as palavras ficam querendo vir, né? E ela fica segura. Fica segurando, né? Então, eu geralmente fico mais calado. Eu diminuo a quantidade de palavras que eu uso. Então, na medida que eu vou ficando mais chateado, eu vou diminuindo as minhas respostas. A resposta não fica mais tão completa. Ela vai ficando mais sim, não, depois a gente vê. Então, você vai percebendo. Agora, às vezes tem um outro que fica, né? Tá. Veja, eu tive a oportunidade de ajudar um casal e um dos dois gravou a conversa, né? A briga, né? A briga, né? É engraçado que começou com uma conversa sobre um assunto, sabe? E foi evoluindo, né? Aí chegou uma hora que tá bom, um dos dois falou, tá bom, não quero mais, tá bom, não vou falar mais, tá bom, ó, vamos parar, e o outro tá, e chegou uma hora que o outro surtou, gritou, eu disse que não queria mais falar, e você continuou, e... Aí a outra pessoa, tá bom, né? Bem calminha, tá bom? Veja, é interessante, né? Às vezes a gente sabe que vai levar até aquilo, mas a gente não para e lembra, quem nos atiça é Satanás. Quem nos atiça é Satanás. Diga, Denise. Perfeito. Por isso que conhecer duas coisas ajudam muito. Duas coisas. Seu limite e o limite do outro. Se você pudesse lembrar, nos momentos de uma conversa mais acalorosa, se você puder lembrar do seu limite e do limite do outro, sabe, ajuda bastante. Porque a raiva está ali. Porque a partir do momento que discordou, sabe, já vem aquela... O que a gente quer é que todo mundo concorde, né? É o cenário perfeito, né? Olha, vamos fazer isso, o outro diz amém, assim seja, né? É o cenário perfeito para a gente, né? Quando há uma discordância, já já começa um pequeno conflito, né? Já começa Aí eu fico tentando convencer, o outro tenta, né? Aí vai, aí não consegue, né? E veja, eu estou falando muito dos dois, mas às vezes muitos ressentimentos e mágoas são causados, às vezes, até pela família ao lado, né? Então, às vezes, não é causado pelo sogro, pela sogra, né? E aí um fica exigindo do outro como agir, como lidar com aquilo, né? E aí o outro, não, mas o problema é você, e aí... Sabe, isso não trabalha. Quando você diz, olha, o problema é você, qual é a reação dele? Você acha que isso já leva ele ao limite ou não? Se sim, então dali não deve ter mais nada. Exato. Deixa a Denise e Dilane depois. E é interessante a evolução, né? Era só a orelha... E esse processo é interessante, de autoconhecimento. Porque vai chegar um momento que você já vai dizer, não estou preparado para esse assunto, eu não vou nem começar.
Entende? Você vai dizer, eu não posso nem começar. Hoje eu não consigo falar sobre... Eu sei que eu preciso falar. Nós vamos falar sobre isso, mas eu não consigo fazer isso hoje. Então ele nem começa. Né? Então deixa aqui depois. Veja, por isso que Jesus, ao falar dessa evolução, irá insultar tolo. Olha o que ele vai falar logo depois. Portanto, aí ele vai concluir, né? Porque ele já trouxe o cenário. Se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, aí Jesus começa a aprofundar, né? Ele fala, olha, o cenário da ira, ok, né? Ele vai evoluir até isso. E agora, o que a gente vai fazer? Vai evoluir, involuir. Exatamente. Opa, não está bom o ambiente não está legal. Não está legal. Claro que... Não, oi? Exatamente, sabe? E mais, sabe? Eu digo assim, o ambiente está tenso. A casa está pesada, sabe? Tem algo não resolvido. Então, Jesus fala, ó, deixa a tua oferta, vai lá resolver. Coloque em outro patamar, né? Sabe, dá prioridade a isso. E ele continua, deixe diante do altar a sua oferta, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. É mais importante resolver. É mais importante resolver. Ah, mas ele não quis vir para o culto. E aí eu disse, eu vou. Você não vai? Não, se for ficar em casa para resolver, fique. Resolva. Para que no próximo domingo os dois possam ir bem. Entende? Eu estou só trazendo um pensamento, sabe? Se quiser ver assim mesmo, se prepara que vai ter que voltar. Entende? Então, às vezes, parece ser uma afronta. Eu vou. Né? Se precisa resolver, parece que Jesus ele prefere que seja resolvido. Só um segundinho. Entre em acordo sem demora com seu adversário. É interessante que ele usa aqui irmão e aqui ele usa adversário. Ou seja, ele está querendo falar que para todo e qualquer caso é resolver. É resolver, é buscar o tete a tete, é conversar. É preciso, sabe? Não dá para deixar a mágoa e o ressentimento tomar uma decisão em nossas vidas no futuro, sabe? É melhor resolver. E ele diz, entre em acordo sem demora com o seu adversário enquanto você está com ele a caminho. É interessante, né? Porque a cena, eu estou com alguém com a causa na justiça, né? E está eu e ele andando por fórum. Ele ali e eu aqui. E, rapaz, será que não é melhor a gente conversar? Será que a gente precisa realmente ir até lá? E aí Jesus fala, né? Enquanto ele está a caminho para o adversário, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhes digo que você não sairá dali enquanto não pagar até o último centavo. Ou seja, resolver ou buscar resolver sempre é melhor do que deixar que as coisas se resolvam por si só. Ou que outros resolvam, né? Na verdade, o exemplo que eu dei foi pensando no seguinte cenário, né? Você está resolvendo algo, e é possível resolver. Então você diz, eu vou para o culto, deu horário, vou. Não, se você vê que é possível resolver, resolva. É o melhor. É diferente de tentar sentar com uma pessoa, conversar e a pessoa não quer, que é o caso, né? E aí, nessas situações, Pedro, ele fala em 1 Pedro 3, que a esposa deve ganhar o marido de que forma? Sem palavras. Às vezes, a outra pessoa não vai ouvir. É triste, né?
mas é uma decisão dele. E o ponto é, qual vai ser a sua, a minha, a nossa decisão? Ele não me escuta, ok. Não está me escutando, ok. Ele pode ficar 1, 2 anos, 3 anos sem me escutar. O que eu vou fazer com isso? Eu vou buscar ser o melhor exemplo para ele. Já que ele não me escuta, eu quero que ele veja o meu modo de agir, para que talvez por essa influência ele seja transformado. Mas é limitante o que a gente pode fazer, porque a mudança envolve o outro querer, né? Envolve o outro querer. Mas a gente sempre pode dar o exemplo. Quando as palavras não chegam, né? O exemplo. Exato. E veja, a gente não exija do outro, às vezes, uma mudança na medida que você muda, né? Tenha a paciência, a misericórdia que Deus tem conosco. Veja, é porque o assunto está muito bom, né? Quando a gente fala de conflitos, são muito bons. Vou ter que avançar um pouco. Eu sei que algumas mãos levantaram, mas eu queria trazer 4 exemplos. Eu só tenho 10 minutinhos, desculpa. 8 agora. Lembram dessa história aqui? 2 mulheres tiveram 2 filhos, cada um filho. Uma dormiu em cima do filho, sem querer, o filho morreu. E aí as 2 chegam diante de Salomão. E aí Salomão, né, então o rei disse: cortem o menino que está vivo em 2 partes e deem metade a uma e metade a outra. Então se aguçou o amor materno da sua mulher, cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei: ah, meu senhor, deem a ela o menino vivo, não o matem de jeito nenhum. Porém a outra, perceba, ele não será nem meu. Veja, a mãe já tinha dito, dê para ela, e elas não foram lá. A outra, que o filho morreu, não foi para lá, justamente porque queria o menino. A mãe deu o menino para ela. Disse, não faço não, pode dar. Certo? Resolveu o problema, né? Veja o que é a raiva, a mágoa, o ressentimento. Ele não será nem meu, nem seu. Podem cortá-lo ao meio. Ela poderia ficar com a criança, mas ela queria, eu quero que você sinta exatamente a dor que eu estou sentindo. Lembra, não é o que eu sinto, é o que eu faço com isso. Um outro exemplo. Quem é esse aqui que está dormindo aqui na caverninha? Saul. E aqui Davi, né? As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta? A não ser o rei, hein? O reino, né? Interessante que Saul persegue, Davi tem a oportunidade, e o que é que Davi faz? Nada. Ou seja, Saul era inimigo de Davi, mas Davi não era inimigo de Saul. Não é o conflito que existia entre Davi e Saul, é o que cada um decidia fazer com ele. José. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Esses irmãos vendem José, e José, como governador, tem a oportunidade de devolver. Mas a decisão de José, nesse conflito, foi agir de forma diferente. Agir pelo Espírito Santo de Deus. Agir pela palavra de Deus. Agir segundo a vontade de Deus e não segundo os seus sentimentos. E por fim, Caim e Abel. Se fizer o que é certo, Deus falando com Caim, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta,
à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Deus falou isso para Caim logo depois que Deus se agrada da oferta de Abel e não da de Caim. Deus falou: Caim, domina isso. O que que Caim faz logo depois? Mata o irmão. Deus falou: domina isso, teu pecado está contra ti. Cabe a você dominá-lo. A primeira coisa que ele decide fazer: mata o irmão. Ele decidiu ouvir a voz da mágoa, da dor e do ressentimento. Verdade. Eu queria fechar o meu tempo. Desculpa pelas mãos que levantaram, porque o tempo já passou. Eu queria fechar com uma aplicação. Veja, os conflitos existem, vão existir, seja em maior proporção ou menor proporção. O que a gente vai fazer com eles é algo que cabe única e exclusivamente a nós. Peça a ajuda de Deus, peça a ajuda de Jesus, peça a ajuda dos seus irmãos, para que você possa agir sempre segundo Deus. Sem agir pela raiva, sem agir pela mágoa, sem agir pelo ressentimento, mas buscar agir de forma positiva. A raiva, ela sempre vai evoluir para algo que não é de Deus. E nós podemos tentar fazer o processo inverso. Quando o outro não escutar, o que é que nos resta fazer a não ser o exemplo? Se ele não me escuta. Mas o exemplo é algo que só depende de cada um de nós. Então, que tal ser Jesus para aquele que não escuta? Que tal ser Jesus para aquele que nos magoa? Que tal ser Jesus para aquele que nos fere? Que tal ser Jesus para aquele que talvez, por meio da nossa influência positiva, possa decidir mudar e assim, no final de tudo, melhorar o nosso casamento. Que Deus nos abençoe, irmãos, a nos conflitos não nos perdermos, não machucarmos profundamente um ao outro, mas crescer à semelhança de Jesus. Amém.